O Brasil, como um país apaixonado pelo futebol, sempre teve estádios enormes que receberam conquistas históricas, momentos importantes, mas que com o passar dos anos, infelizmente, caíram no esquecimento, seja por falta de preservação, a perca de relevância no cenário nacional ou por outros fatores. Neste vídeo falaremos sobre 10 estádios esquecidos do nosso futebol, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no IASFC, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like aqui no vídeo, comentar, compartilhar e, claro, me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora sim, roda a vinheta! Abrimos a lista no Nordeste, mais especificamente em Natal, a capital do Rio Grande do Norte. O estádio João Machado, conhecido como Machadão, foi inaugurado em 4 de junho de 1972, com uma rodada dupla de jogos entre ABC e América e o Vasco contra a seleção olímpica, que se preparava para os Jogos de Munique. O primeiro gol do estádio aconteceu no clássico Potiguar, com William, do ABC. O Machadão contava com capacidade para 50 mil pessoas. Seu maior recorde foi meses depois da inauguração, no dia 29 de novembro de 1972, quando o Santos de Pelé bateu o ABC por 2-0 no Brasileirão daquele ano. 53.320 pessoas estiveram presentes naquele jogo. É um estádio projetado para receber 57 mil torcedores, mas, com o passar dos anos, a capacidade foi reduzida para 35 mil, com o fechamento das gerais, setor popular, infiltração e danos nas marquises. Nos clássicos ABC e América, a torcida do Alvirrubro ficava do lado esquerdo e a galera alvinegra no lado direito das cabines. Entre 2006 e 2007 houveram reformas para receber os Jogos do América na primeira divisão do Brasileirão. Porém, com o fracasso da campanha, além também da escolha de Natal para sediar a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, o Machadão foi demolido e deu lugar ao elefante branco chamado Arena das Dunas. Agora vamos até o DF, na região do Guará, para falar do estádio Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelezão. Inaugurado em 21 de abril de 1965, foi uma das comemorações aos 5 anos da nova capital federal, Brasília, um amistoso entre a seleção DF e a Siderúrgica, que venceu o jogo por 3-1. A inauguração completa foi no ano seguinte, com a vitória do Vasco sobre o Flamengo por 2-1. O dono do estádio era o CEUB, e o Pelezão foi reformulado em 1973 para abrigar os jogos do Brasileirão, que eram de mando do CEUB. Porém, a experiência durou pouco, e na década de 80, a Federação Metropolitana, que era a dona do estádio, vendeu o terreno para o grupo Paulo Otávio. O terreno virou ocupação de famílias sem teto. Em 2009, o estádio é demolido e hoje virou um amontoado de condomínios de luxo. O estádio Governador José Fragelli, conhecido como Verdão, foi inaugurado em 8 de abril de 1976, na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Tinha capacidade para 55 mil pessoas e recebeu na inauguração o jogo entre Misto e Dom Bosco, com vitória do Misto por 2-0. Pastoril fez o primeiro tento do local. Ao longo dos anos recebeu 5 partidas da nossa seleção: Brasil e Suíça em 1981, Brasil e Equador 8 anos mais tarde, depois em 92 um amistoso entre Brasil e Finlândia, e Brasil e Islândia em 2002. Também foi palco de jogos de grandes times, como Flamengo e Corinthians na Libertadores de 1991 e partidas da Copa dos Campeões Mundiais, que era um torneio organizado pelo SBT. Em 2009, com a escolha de Cuiabá para sediar o Mundial de 2014, o Verdão foi demolido e em seu lugar foi erguido um outro elefante branco, a Arena Pantanal. Nosso quarto estádio fica em Manaus, o Vivaldo Lima, o famoso Vivaldão. Inaugurado em abril de 1970, recebeu a seleção estadual contra o Brasil, e mês depois seria tricampeão do mundo, e a Canarinho goleou por 4-1. Os presidentes da FIFA e CBF, Stanley House e João Avelange, acompanharam tudo em loco. O recorde de público aconteceu no dia 9 de março de 1980, quando o Fast Club e New York Cosmos empataram em 0-0. Mais de 56 mil pessoas estiveram lá no estádio. Também foi palco de grandes jogos envolvendo os gigantes do futebol brasileiro, a Copa dos Campeões Mundiais e partidas da nossa seleção. A última foi em 2003, Brasil e Equador nas eliminatórias da Copa de 2006. Vitória brasileira por 1-0, gol marcado pelo Ronaldinho Gaúcho. Em 2009, novamente, após a escolha de Manaus como palco da Copa do Mundo em 2014, o Vivaldão foi demolido e em seu lugar, adivinha?
mais um elefante branco, a Arena da Amazônia. Estamos na metade da lista e vamos ao sul, mais especificamente na capital gaúcha, Porto Alegre. O Estádio Olímpico de Monumental foi o palco de muitas conquistas do Grêmio. Foi inaugurado em 19 de setembro de 1954. Recebeu muitos e muitos jogos do Tricolor dos Pampas e contava com uma capacidade para 45 mil pessoas após as reformas. No primeiro Grenal, uma vitória do Colorado por 6-2. O recorde de público foi registrado em 26 de abril de 1981, quando o Grêmio perdeu para Ponte Preta por 1-0 pelo Brasileirão daquele ano. Mais de 98 mil pessoas estiveram lá. Foi palco de vários títulos gaúchos, também das conquistas da Copa do Brasil em 89 e em 94, a Libertadores de 83 e a última, que foi o Brasileirão de 96. Também era marcado pela famosa avalanche que a torcida fazia após os gols tricolores. Porém, com a inauguração da nova Arena do Grêmio no final de 2012, o Olímpico foi deixado de lado e parou de receber jogos ainda no início do Gauchão de 2013. Mas a despedida oficial, e que está guardada no coração de muitos torcedores, foi no dia 12 de dezembro de 2012, no último Grenal da história do estádio. Desde então, o terreno está abandonado. Ainda em Porto Alegre, mas desta vez para falar de um estádio do rival Internacional, o Estádio dos Eucaliptos. Inaugurado em 1931, o Grenal foi o primeiro jogo. O Colorado venceu por 3-0. Sediou a Copa de 50, recebendo apenas 2 partidas. Tinha capacidade para 20 mil pessoas. A despedida foi no dia 26 de março de 69, com a inauguração do Beira-Rio. O Internacional venceu o Rio Grande por 4-1 no amistoso. Mas 30 anos depois, a despedida oficial aconteceu, de novo com o Inter e Rio Grande, novamente com vitória colorada, dessa vez por 6-2. Em agosto de 2010, o terreno foi vendido, e em 2012, finalmente, o Eucaliptos foi demolido. Fechando o giro pelo Rio Grande do Sul, temos o estádio Antônio Brás Cecim, o Cecinzão, localizado na cidade de Cidreira, no litoral gaúcho. Ele foi projetado para receber jogos da dupla Grenal na época do veraneio gaúcho. Para abrir a trajetória do local, Grêmio, Sport, Nacional do Uruguai e seu Porteiro do Paraguai receberam a Copa Amistosa Internacional Renner, com título tricolor. É um estádio com capacidade para 17 mil pessoas, acima da quantidade populacional do município. Por apenas 19 jogos disputados, os últimos em 2007. Desde 2010, por conta de problemas estruturais, o local está abandonado. Há planos para transformar o Cecinzão num autódromo. Em São Paulo há um estádio enorme que ninguém sabia da sua existência. O estádio Armando Salles Oliveira, estádio da USP, com capacidade para 30 mil pessoas. Chegou a ser o terceiro maior estádio da capital paulista e recebeu grandes jogos. O auge foi no final dos anos 80, com a decisão da Copinha de 88 entre o Nacional e o América de Rio Preto, além também da Copa Pelé de Masters, idealizada por Luciano do Vale em parceria com a Band, com direito a Paulo Rossi, nosso carrasco da Copa de 82, jogando lá. Porém, nos anos 90 o estádio se torna esquecido. Hoje em dia está abandonado, sem grandes jogos e poucos eventos atraentes. O local está esquecido. Em São Paulo temos o estádio Ícaro de Castro Melo, o estádio do Ibirapuera, com capacidade para 13 mil pessoas. Fica nas redondezas do famoso Parque do Ibirapuera. Está atualmente restrito ao atletismo, mas chegou a receber jogos de futebol, principalmente nos anos 90, Brasileirão e Supercopa da Libertadores. Os mandantes mais comuns eram Corinthians e Santos. No ano de 97, o São Paulo recebeu um jogo contra o Juventus da Moca pelo Paulistão. Entre os anos 70 e 90, sediou partidas da Copinha, recebendo até mesmo finais. E também foi palco de shows da banda Black Sabbath e do cantor Elton John. Por fim, estamos chegando no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, o estádio Volney Brown, que fica localizado no Andaraí, zona norte da capital. Inaugurado no fim dos anos 60 e foi por muitos anos a casa do América do Rio. Tinha capacidade para 5 mil pessoas. Ele foi reinaugurado no dia 20 de janeiro de 1977 após melhoras na sua ampliação. Jogo amistoso contra o Palmeiras. Jogo que terminou em resultado de 1-0 para o Sangue, gol de pênalti de Braulio. A partida assistida por 4.129 pagantes e cerca de 1.500 pessoas estavam acompanhando do alto do Morro do Santo Antônio, localizado ao lado de uma das arquibancadas. Por muito tempo, a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel utilizou o local para realizar os seus ensaios. A TV Rio organizou em 1989 o programa e Campeonato Rio Futebol e Samba, que reunia escolas de samba do Rio de Janeiro. Em 93, o terreno foi vendido e em seu lugar foi erguido o Shopping Iguatemi, que hoje é o Boulevard Rio Shopping. Em 96, o clube
construiu um estádio na Baixada, localizado em Mesquita, que é o Julite Coutinho, utilizado até hoje. Mas e aí, torcedor, qual desses estádios você tem mais lembrança? Comenta aí! Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no Ians FC e ativar o sininho das notificações. Além disso, compartilhe o vídeo com seus amigos e me siga nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. No card ali no meu canto superior direito tem o canal principal, tem a Ianzão TV para você se inscrever. Playlist com todos os vídeos de curiosidades e listas do futebol e os últimos vídeos aqui do canal. A gente vai se falando, um forte abraço e até a próxima. Fui! Tamo junto!